Senhor presidente em exercício, nobre colega e amigo, deputado Carlos Macedo, deputada Marta Rocha, nobres colegas e os que nos acompanham pela TV Alerj, o que me traz à tribuna, presidente, é um fato muito importante para discutirmos na sociedade e o tema é educação. Eu fui procurado em meu gabinete por um grupo de pais preocupados com uma decisão discricionária realizada através de uma portaria que, notadamente, divulgado com muita ênfase na mídia, como uma ação boa para a sociedade. E foi notícia no estado do Rio de Janeiro que o Colégio Pedro II, através de uma portaria assinada pelo seu reitor, autoriza o uso de saia por alunos do sexo masculino nas dependências do Colégio Pedro II. Essa notícia reverberou de forma até positiva, porque muitos retrataram o tema como algo que tem a sua orientação no sentido de dizer não à discriminação. Ocorre que, presidente, a preocupação dos pais, e muito fundamentada, é que essa decisão discricionária se deu por uma razão que eu passo a descrever. Um aluno transgênero da escola, segundo relatos, teria sofrido um ataque ou agressões verbais e até mesmo físicas discriminatórias por conta de ser transgênero. Por essa razão, o colégio, através do seu reitor, toma uma decisão discricionária de determinar em toda a escola Pedro II, por conta de um ato isolado, absolutamente importante, porque não se deve discriminar, ofender, praticar nenhuma agressão, discriminar sob hipótese nenhuma, ninguém, nenhum aluno, nenhum jovem, nenhuma criança, nenhum adulto que tenha uma opção sexual diferenciada, ou seja, como esse citado, um rapaz identificado como transgênero. Sendo assim, essa decisão ocupou a escola inteira. Então, por que eu trago essa preocupação depois de ter feito aqui a consideração mais realista de que não se deve discriminar de maneira nenhuma? Presidente, eu tenho em minhas mãos um dossiê feito pelos pais do Pedro II. E eu quero fazer minhas considerações levantando questionamentos, porque uma vez sendo procurado pelos pais, eu fiz um pedido ao presidente da Comissão de Educação para ouvi-los. E quais são os meus questionamentos, presidente? Em primeiro lugar, foi um ato discricionário através de portaria, que se justifica por um ato verdadeiramente criminoso, mas que deve ser decidido de forma democrática, ouvindo a quem? Os interessados, o alunado, o conselho técnico, o corpo docente, discente e técnico-administrativo. Tenho denúncias claras, presidente, de que sob esse tema, o reitor se baseia em ter ouvido por 2 anos o alunado do Colégio Pedro II. De fato, alguns foram ouvidos, mas não há notícia de alunos que são desfavoráveis à questão terem sido também convocados para participar das discussões. Ou seja, os alunos que não concordam com a mudança do uniforme, e que por razões não se sentiram também confortáveis, segundo as denúncias, não foram chamados para a discussão. Primeira pergunta: quantos alunos dos 13 mil alunos foram ouvidos? Quantos foram agredidos? É importante saber o que foi feito para com os agressores. Agora, os 13 mil alunos que estão sendo obrigados a aceitar esta medida
e que estão tendo dificuldades de se acomodar com essa questão, por que eles não foram ouvidos? Primeira pergunta. Segunda pergunta, presidente. Se não há notícias, o que me parece, esse aluno que foi ofendido pertence ao ensino médio. Pois bem, não se tem notícia de que tenha havido representatividade efetiva dos pais, que representam seus filhos enquanto alunos do ensino fundamental, que são maioria no Colégio Pedro II. Os pais não foram ouvidos, e cabe, senhor presidente, aos pais, diligentemente, o auxílio e a manutenção da educação de seus filhos. E aqui não estou falando por questões morais, é uma questão de movimento cidadão. O pai e a mãe devem, como responsáveis, acompanhar a educação de seus filhos. Não foram chamados para debater sequer o tema, segundo denúncias. Em sua maioria, são alunos do ensino fundamental. Por quê? Porque como eles ainda não atingiram a idade necessária para participar dos conselhos, os pais deveriam ter sido chamados. Não foram chamados para participar. Outra pergunta, presidente, que eu gostaria de fazer, e será realizada na audiência pública ao senhor reitor e aos responsáveis. Quantos docentes, discentes e técnicos administrativos foram ouvidos nesse processo? Porque há denúncia clara de que os docentes e discentes não concordam com a medida. Serão todos eles chamados de homofóbicos, misóginos e outras palavras, ou deveriam ter sido ouvidos, acolhidos, pensando a igualdade de direitos que deveria ter sido realizada, uma vez que se há um debate na escola de igualdade de direitos, não é uniforme, não é autorizando que meninos usem saias que nós vamos delimitar a igualdade. Em uma melhor reflexão, melhor seria então que fosse então uniformizado o sexo, uniformizado os uniformes de forma unissex, garantindo igualdade de direitos para que ninguém fosse subjugado a nenhum tipo de discriminação. Agora, a quem interessa essa medida, baseado num fato real, danoso e isolado, impor à maioria sem nenhum tipo de debate, presidente? Aqui cabe uma discussão. Não houve nenhum debate na escola. Tamanha ausência dessa representatividade acarretou num descontentamento de inúmeros funcionários dos colégios das unidades, dos campos do Colégio Pedro II. E isso não vai à mídia. Ninguém sabe que os funcionários não gostaram da medida, não estão felizes com a medida. Por quê? Porque ela, além de mexer categoricamente numa questão simbólica do colégio, há que se avaliar o que está por trás dessa medida. E é esse o debate que nós vamos fazer nesta casa, que é, presidente, o desejo efetivo de uma parcela da política brasileira que defende a introdução da ideologia de gênero nas escolas federais, estaduais e municipais. É óbvio que não nos cabe aqui fazer nenhum tipo de acusação antes de um levantamento sereno, responsável, que essa casa fará, atentando para o fato de que deverão ser respeitadas a dignidade de todas as pessoas, sem nenhum tipo de discriminação. Mas não podemos, essa casa não pode se omitir nesta hora, em que o que nos parece estar acontecendo no Pedro II não é um debate de igualdade de opiniões, uma vez que a maioria não foi ouvida. O que está acontecendo é a imposição de uma ideologia pautada no fato de dizer às crianças do ensino fundamental de que não são meninos e nem meninas, e que tem ausência
antropológica, fisiológica da sua natureza no seu nascimento e, portanto, isso, uma vez acontecendo numa escola federal, pode desembocar nas escolas estaduais e nas escolas municipais. Um perigo danoso para a nação brasileira. Para Vossa Excelência ter uma ideia, presidente, me permita apenas mais um minuto. Hoje, até o momento, a confecção deste texto, e se Vossa Excelência tiver acesso às fotos que tenho, crianças de 5 anos sendo obrigadas a escrever a sua redação, obrigadas por um professor do Pedro II, obrigadas a dizer, escreva uma redação sobre o campo de futebol, está aqui. Ele escreveu, desenhou o seu time de futebol. Ele entregou a foto e o professor, não. Cadê a menina do futebol? Não, mas ele respondeu com a sinceridade e a simplicidade de uma criança, não de um adulto, presidente. Mas no meu time não tem menina, tem que ter. E a criança confusa, mas por que tem que ter? Veja, há um tempo para cada coisa. Discutir orientação sexual, discutir opção sexual, discutir estas questões na tenra idade, na infância, é absolutamente abominável. E eu não deixarei aqui de omitir essa nossa opinião, porque não se trata aqui de discriminar, e nem tampouco não se trata de pautar o tema com responsabilidade na hora certa, porque nos cabe sim como parlamentares abrir o debate para a juventude, abrir o debate para a idade adulta, sentar como pessoas responsáveis e que querem o melhor para o país. Mas imaginar que uma criança de 6 anos recebe de um professor um filme de 6 anos, de um filme da Disney, dizendo, aponte para mim quem é o pinguim homossexual. Eu pergunto aos senhores e senhoras, a idade é a correta para se debater o tema? É a idade certa para se erotizar uma criança? Eu não estou falando nem de dizer da heterossexualidade, ou da homossexualidade, ou do termo gênero ou orientação sexual. A minha pergunta é, a idade para trazer a erotização é a idade do ensino fundamental para crianças? Eu quero perguntar isso aos pais. Eu quero perguntar isso aos professores. Mas eu não quero perguntar isso a alguns professores. Eu quero perguntar a maioria dos professores do Pedro II, que, segundo denúncias, não é a favor deste debate nesta hora. Se o tema foi debatido e discutido no ensino médio, vamos ter a responsabilidade para debater com os verdadeiros protagonistas desse processo. Chamemos a essa casa o que foi ofendido. Vamos proteger a integridade deste indivíduo que merece desta casa proteção. Vamos perguntar ao reitor o que foi feito com os agressores. Foram expulsos do colégio? Tiveram suas matrículas suspensas ou coisa que o valha? Isso deve ser realizado, porque constitucionalmente a proteção do indivíduo deve ser realizada na sua integridade. Agora, a despeito deste fato, introduzir uma ideologia que pode levar graves consequências psicológicas na tenra infância, é irresponsabilidade não só deste colégio federal, não só deste reitor, ou de quem também defende tal ideologia. Portanto, presidente, eu encerro a minha fala dizendo que nós já encaminhamos um pedido formal à Comissão de Educação, que não fará desta pauta uma defesa de lados, fará desta pauta uma defesa de fatos. Até o dia de hoje, 20.000 pessoas assinaram um termo contrário a esta decisão. Até o dia de hoje, presidente. Mais de 20.000 assinaturas. Foram ouvidos? Não. E que democracia é essa? Me pergunto, que democracia é essa aonde nós não ouvimos a todos? Se todos devem ser protegidos,
todos devem ser defendidos. Que democracia estamos se por um ato discricionário, um ato direto, sem previsão legal, presidente? Não há defesa constitucional, é apenas uma portaria determinada e imputada aos pais que aqui no nosso gabinete, no nosso trabalho, vieram desesperados, com crianças dizendo: eu não quero mais ir à escola, porque eu não consigo entender quando eu vejo jovens meninos com roupa de menina. Crianças não estão entendendo esse processo. Talvez alguns entendam a minha fala de uma forma distorcida, mas eu peço responsabilidade ao ouvi-la. Eu peço que tenham muita atenção ao ouvi-la. Não estamos tratando de um processo discriminatório, pelo contrário, nós faremos uma defesa aqui da vida de todos aqueles, porque, presidente, me permita, ontem nós tivemos uma audiência pública defendendo contrários à extinção da Secretaria de Assistência Social, contrários. E eu fiz uma fala em defesa a todos os programas, inclusive ao programa que defende a causa e a importância do protagonismo da bandeira LGBT. Porque é um protagonismo, pessoas que... Por quê? Porque a cada 20 horas no Rio de Janeiro morre um homossexual agredido por homofóbicos. Isso tem que acabar no Rio de Janeiro. Pessoas precisam ser presas quando fazem isso, porque não aceitam a verdade e a vida do cidadão. Isso é uma coisa. Isto é uma discussão, é uma hora, é uma pauta em um lugar correto de fala e de debate. Mas trazer a ideologia de gênero para a escola não é o debate que estamos defendendo aqui. Isso, na nossa opinião, será tratado de forma dura, e nós defenderemos nessa casa, e eu já quero dizer, pedir a Vossa Excelência, como defensor da vida que tenhamos aqui uma unidade, para não permitir que a ideologia de gênero alcance o plano estadual de educação nessa casa. Começaremos aqui um trabalho árduo com os deputados, para impedir que a ideologia de gênero seja implantada e seja acolhida no plano estadual de educação. Será uma luta para mostrar que uma coisa é defender a vida e a integridade de todos, e outra coisa é aprovar algo que certamente será muito danoso e abominável para a vida das crianças e nossos estudantes em todo o Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Lembrando que, no Plano Nacional de Educação, o termo já foi rechaçado. Portanto, esta decisão já é contra a lei. Se ela implanta no Estado, através de um colégio federal, a ideologia de gênero no colégio, ele já está contra a lei, porque no Plano Nacional de Educação, a ideologia de gênero já foi rechaçada. E nós continuaremos essa batalha aqui no plano estadual e também na luta. Esperamos a todos, quando nós conseguimos agora com o nosso presidente, o deputado Conte Bittencourt, marcarmos a audiência e convidarmos a todos para participar. Me perdoe o avançado da hora, presidente, e agradeço por vossa condescendência. Obrigado.